Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. A gente vai para o nosso segundo episódio na parte de cardio com o Dr. Silvio, que a gente já conhece do episódio anterior. O Lucas todo mundo já conhece. E... Eu fiz de propósito. E a gente vai dar seguimento a essa observação, porque a gente esqueceu de falar da parte da hipertensão ser um fator genético, e aí a gente fala sobre o exercício em relação à hipertensão. Perfeito. Me fala. Tem um fator genético, sem dúvidas. Tanto que na hora que você vai perguntar para um paciente que você está investigando uma hipertensão, uma coisa, você pergunta se a família tem alguém que é portador de hipertensão, principalmente parente de primeiro grau, né? Existem fatores genéticos, talvez por coisas que a gente não sabe identificar na medicina. Então, se seu pai tem hipertensão, sua mãe tem hipertensão, principalmente começou cedo essa doença, apresentou mais precoce, opa, tem alguma coisa que talvez você vai estar aumentando o seu risco de aumento de níveis pressóricos aumentados. Então, tem fator genético sim, a gente tem que se preocupar com isso. Então, você sabe que seu pai começou a primeira manifestação de hipertensão aos 32 anos de idade. É muito cedo. É cedo, não era para isso estar acontecendo. Se não achar uma causa secundária, ou seja, uma outra doença está justificando isso, provavelmente você tem uma causa genética importante ali. E tão importante com isso, existem os polimorfismos genéticos de pacientes que respondem mais ou menos a determinada terapêutica, né? Existem pacientes, por exemplo, que respondem muito mal a uma classe terapêutica e muito bem a outra classe terapêutica. Isso no Brasil não é tão realidade, porque a gente é muito miscigenado, mas se a gente pega a população americana, por exemplo, que eles, por muito tempo houve uma divisão entre os vários povos que lá moram, existia uma resposta maior ou menor a determinados tipos de medicações lá. Então, isso é uma coisa importante. Latinos, negros e Exatamente. asiáticos e caucasianos, né? Então, às vezes, por exemplo, o negro muitas vezes não responde tão bem Ecobra. Às vezes, talvez, o tiazídico entre como mais importante com isso. Aqui no Brasil, para ser bem sincero, a gente não aplica isso. A gente é muito miscigenado para a gente falar que isso, às vezes, essa genética não vai ser aplicável. Mas é uma coisa para a gente levar em consideração também, sem dúvidas. Eu acho que é uma informação, né? Todo mundo que tem um pai hipertenso, uma mãe hipertensa, é alguém que já tem que se preocupar com o peso e com a atividade física. Sim, sem dúvidas. Ô, Silvio, em qualquer cenário, assim, a atividade física, ela vai reduzir o nível pressórico? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Isso pode acontecer, mas não necessariamente eu vou conseguir reduzir o suficiente para tirar um paciente da medicação. Se eu tenho um paciente que a gente chama de hipertensão grau 1, que é aquela hipertensão inicial, que não tem nenhum fator de risco outro identificado, eu posso tentar só com mudança de estilo de vida tratar esse paciente por 3 a 6 meses. Então, emagrecer, atividade física, gerenciar o estresse. Tudo isso a gente consegue tentar segurar e às vezes funciona. Tem paciente que dá certo, isso está na diretriz, toda diretriz está isso. As pessoas falam que as diretrizes não falam sobre prevenção, falam sim, só que as pessoas não leem a diretriz. Esse é o problema, né? Mas só lá na conclusão. Está escrito isso lá, todas as medidas sugeridas estão escritas, tem inclusive diretriz de prevenção primária brasileira, europeia, americana, tem tudo isso. Mas eu consigo pegar esse paciente. Alguns pacientes têm níveis pressóricos muito aumentados, a partir de pressão grau 2, que a gente fala, que é mais de 160 de sistólica. Esse paciente muito provavelmente vai precisar de medicação para controle terapêutico. É muito provável que ele precise, por mais que ele precise, obviamente, toda a mudança do estilo de vida. Isso não quer dizer Uma as coisa pessoas não exclui confundem a outra, muito, né? A associação, é medicação ou exercício? Não, às vezes é exercício, mudança de vida, alimentação, mais medicação ou sem medicação, mas esse é um pilar. Em qualquer cenário, né? A atividade física ela pode ajudar no controle da pressão, mas a atividade física e hábitos saudáveis de vida deveriam ser para todo mundo, com, sem ou apesar de ter hipertensão, tratando ou não com remédio, né? Condição sine qua non, talvez, de uma consulta médica falando sobre hábito, né? Você tem que ter isso como obrigação, porque isso previne tudo, né? Eu acho que é uma prevenção ampla, uma coisa simples de ser falada que você consegue mudar muito a vida das pessoas. E como que a atividade física pode melhorar ou prevenir, ou de que forma o coração trabalha na atividade física que vai te ajudar? Isso é muito legal. Se a gente pega, por exemplo, o coração por minuto ali, vamos pegar um indivíduo de 70 quilos, está falando de 4 a 5 litros de sangue rodando por minuto que o coração está bombeando. Depois, durante a atividade física, pode chegar um cara de alta intensidade a 30 litros. Então, está colocando 15 garrafas PET rodando toda hora. Então, vai ter trabalho para esse coração.
Acontece que isso acaba fazendo que você torne esse coração uma máquina muito mais eficaz. Essa máquina muito mais eficaz vai fazer com que, no momento que você está em repouso, digamos assim, como você precisa, a máquina é muito eficaz, você não precisa tanto dela. Então, você aumenta o que a gente chama de tônus vagal, que é o tônus parasimpático, que vai reduzir ali a situação de circulação de adrenalina e suas primas, para falar mais simples assim. Isso pode, a longo prazo, reduzir o nível pressórico. Sem falar que você aumenta a malha de vasos sanguíneos, digamos assim. Quanto mais atividade física você faz, mais músculo vai ter que ser perfundido, vai ter que chegar mais sangue nesse músculo. Você tem que chegar mais sangue, você tem mais local, entre aspas, ser distribuído, e esse vaso tende a dilatar, né? Então você consegue reduzir nível pressórico através dessa estratégia e consegue outras várias coisas podem ser prevenidas, insuficiência cardíaca, diabetes. É como se eu achasse atalhos de caminhos, né, de ruazinhas para irrigar uma área maior. É como se o seu coração, você conseguisse fazer um Waze para distribuir todo o sangue ali e não fazer uma congestão muito grande de vasos sanguíneos, digamos assim. A gente observa, né, indivíduos mais treinados, eles têm a frequência cardíaca muito menor, de né? repouso. Sim. De repouso, né? É muito frequente atleta profissional, maratonista, e 32, 35 de frequência cardíaca em repouso. Que às vezes precisa até investigar, né? Por conta de ser uma bradicardia, né? Sim. Muito importante, né? Isso acontece mesmo. Você vê, qualquer atividade física, tipo, as adaptações cardíacas, né? A sobrecarga de volume ou de pressão, elas são diferentes, né? Mas qualquer atividade física relacionada, seja atividades de contra-resistência da periferia, né? Musculação, crossfit, né? Elas são parecidas em termos de eficácia, de baixar nível pressórico junto com o aeróbio? Por muito tempo se acreditava que o aeróbico era melhor, né? Hoje está se mostrando que talvez não. Talvez Por quê? seja em nível de equivalência. Para. Pode falar uma situação interessante? Eu fiz um estágio ali em 2005, mais ou menos, faz alguns anos, quase 20, na reabilitação cardíaca do INCOR. E lá nessa época, né, as próprias diretrizes da cardiologia, o corpo de evidências científicas atualmente, onde tinha aquele livrão lá da SOCESP, né, estava dizendo que o exercício aeróbio tinha muito mais evidência do que o exercício de musculação. Aí teve uma professora da Escola de Educação Física da USP, que chama da Cláudia Forjas, não sei se você conhece. A professora Cláudia fez a tese de livre docência dela na educação física, comparando sessões de treinamento aeróbio e treinamento de força. E avaliando o comportamento, né, chamou de hipotensão pós-exercício, mas não é necessariamente uma hipotensão, né, mas Um descenso. uma redução dos níveis pressóricos após a atividade física, e não viu diferença entre esses dois tipos de modalidade, entendeu? Então, a atividade física, a musculação, no caso que ela estava estudando, foi tão eficiente quanto o exercício aeróbico para fazer isso. Não, né? agora ele vai ter que me explicar, porque eu sempre defendo que a corrida é a melhor coisa para a gente fazer. Tá vendo como a gente aprende? A gente aprende assim toda hora. Eu sempre corri muito, né? Eu comecei a fazer musculação tem uns 4 anos, 5 anos, mas eu gosto de correr, eu acho que a corrida é viciante nesse sentido. Mas é isso que eu quero entender, me explica. Porque eu acho que essa primeira concepção de que talvez o nível pressórico, para prevenção de forma geral, atividade física aeróbica fosse melhor, entre aspas, veio da ideia que talvez, assim, você vai fazer um leg press com muita carga, a pressão sistólica vai bater 240, 250. Então, existe um medo nisso. E faz sentido, né? Você tem uma preocupação com isso, você não conhecia. Estava em outro contexto. Se eu vou fazer uma atividade física aeróbica de moderada intensidade, por exemplo, não vai subir para 250 se você não tiver uma hipertensão prévia, né? Então, eu acho que vem disso no primeiro momento e pela facilidade de aplicação. É muito mais fácil você aplicar um estudo com uma caminhada, com estabelecer um VO2 e tudo mais, do que com musculação. Só que hoje até tem um estudo desse ano aqui mostrando que a eficaz redução de níveis pressórios com o advento da musculação parece ser muito, muito parecido com a atividade física aeróbica. O ideal, na verdade, é uma combinação. Dos dois. Que a gente tem os dois. Até se você falar, eu quero performar, faz muito sentido isso, mas ao mesmo tempo você falar assim, eu quero ter redução de desfecho do ponto de vista cardiovascular, é uma combinação dos dois. O que está lá na diretriz? O que está na descrição? Se você for pegar a American Society of Sports Medicine, a Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Cardio, de Endócrino, American Heart Association, todo mundo fala 150 minutos de atividade física moderada. E eu acho que vale a pena de conceituar o que é moderada. Por semana, né? Por 30 semana. minutos por dia. Porque moderada é aquilo, para ficar fácil para você falar para o seu paciente, existem várias contas que você pode fazer a partir do teste ergométrico, do ergospirométrico. A maioria dos pacientes não vai ter isso no primeiro momento. É aquela coisa que você, conversando com uma pessoa na sua frente, você tem que parar para respirar cada frase. Eu acho que é uma forma fácil de você orientar um paciente.
Ou você pode fazer metade disso de atividade física intensa, que isso seria 15 minutos por 5 vezes por semana, talvez, ou 25 minutos 3 vezes por semana. Que aí seria que você tem que parar para respirar cada uma palavra ou 2 palavras, aí que seria a atividade física intensa do ponto de vista aeróbico. E 2 sessões no mínimo de musculação por semana. Parece que o benefício da musculação parece ser tão maior quanto maior a idade do indivíduo. Então, a gente pensa que a musculação é o exercício do jovem. Devia ser do velho. Também, mas é obrigatoriamente do idoso. É o exercício necessário para o idoso. É isso que permite o idoso que sabe fazer agachamento não tem problema para levantar da privada. Essa é a coisa que a gente sempre tem que pensar. E tem umas coisas muito interessantes, assim, né, daí da minha praia de eu ter estudado isso também. A gente fez um trabalho no CECAF, que era o Centro de Estudos de Ciência da Atividade Física, que é relacionado à disciplina de geriatria da USP. E a gente fazia uma medida de pressão arterial e frequência cardíaca em pessoas no pé da escada, e elas subiam 2 lances de escada e a gente repetia essas medidas lá. Então, a gente fazia antes e depois de um período de treinamento de 2 ou 3 vezes por semana de musculação. E você tinha, ao subir 2 lances de escadas, depois de um tempo de treinamento, elas tinham uma menor sobrecarga cardíaca, né? A pressão arterial versus a frequência cardíaca, né? A medida aí do consumo miocárdico, né? Do duplo produto, o trabalho que o coração está fazendo. Então, entre aspas, assim, o que a gente sabe hoje é que a força muscular guarda uma relação com o quanto vai demandar do sistema cardiovascular. Então, a força tem uma relação com o limiar anaeróbio, por exemplo, uma das medidas. Né? Então, treinar a musculação, ela é também muito importante para ajudar, principalmente nos idosos, né? De ter menos sobrecargas. É por isso que, às vezes, né, vai subir uma escada, uma ladeira, deu uma corrida ali e infarta. Né? Porque tem uma demanda já muito clara, tem um comprometimento cardíaco, provavelmente, mas ali a sobrecarga foi muito grande para ele. Né? E outra coisa, dentro da musculação também, não sei se você já leu isso também, que existia uma crença de que você pegar pesos mais leves e fazer mais repetições para ser mais aeróbio. Tudo que é atividade física abaixo de 1 minuto na série não é aeróbio, né? Sim. E outra coisa é, quanto mais você vai repetindo a flexão do braço ali, ou enfim, o exercício, quanto mais repetições você faz, maior vai ser o seu incremento de pressão arterial. Então, às vezes, treinar com cargas mais altas, com menos repetições, no final dessa série de exercícios ali, de 12 movimentos, de 8 movimentos, talvez eu tenha uma pressão arterial menor do que se eu fizer 15, 20 movimentos, entendeu? Então, até nisso a gente tem, né, bastante coisa interessante aí para ver. Porque, sabe o que eu vejo? Na corrida, por exemplo, a capacidade de adaptação é muito maior do que com a musculação. Então, eu corro lá 10, 12, 15 quilômetros, a frequência tá. Vai fazer musculação, segunda-feira que eu fiz, hoje é quarta? Quinta, foi ontem, com a Josi. Josi, não ouça isso. Ela pôs uma carga, minha frequência foi para 199. Eu não sei como, eu fiquei tão vermelha na hora que eu parecia um tomate. E a frequência enorme. Em termos cardíacos, a constância de correr para fazer essa neovascularização, achar esses caminhos no músculo, não é melhor do que a musculação nesse tempo tão curtinho, onde a frequência sobe de forma tão rápida, ou o estímulo para fazer essa vasodilatação, esse incremento, essa melhora, é igual? Olha, eu acho que talvez o que responda essa sua questão de você ter aumentado mais a frequência cardíaca na musculação na corrida é porque você faz corrida há muito mais tempo que musculação. Então, é um esporte mais seu, digamos assim. Então, é uma coisa que já vem mais fácil para você. Eu tenho esse exemplo muito claro comigo. Para nadar, para mim, é muito mais fácil que para correr. É muito mais simples. Minha frequência cardíaca sobe muito menos, até... Você progride melhor. Sim, você tem uma progressão mais fácil. Aí, neuromotor, por entendimento, sensação de pertencimento ao esporte. É uma coisa que você já entende a sua capacidade de progressão muito mais fácil. Você sabe o que é variar de 5,30 para 5,15, muito mais do que do agachamento de 20 para 25. Então, 25 quilos. Então, todo esse entendimento do esporte, eu acho que se aplica. Porque o contrário é verdadeiro também. Se você for pegar o bodybuilder lá e colocar ele na esteira e fala assim, corre a 10 por hora ali para ele, não vai. Ele vai subir, ele vai bater os mesmos 199 talvez que você bateu ali. Mas respondendo a pergunta, eu acho que tem uma coisa que eu tendo a falar para todo mundo ter um estímulo aeróbico no mínimo, mesmo a pessoa que é apaixonada por fazer só musculação. Por quê? Capacidade física aeróbica está associado diretamente com mortalidade. Isso está muito documentado, né? E eu acho uma coisa assustadora, que a gente estava até comentando sobre isso, que
a gente não avalia isso objetivamente na maioria dos nossos pacientes. Uma coisa que a gente brinca na cardiologia do esporte, que teste ergométrico não é aquele teste que você pede para investigar a doença coronariana. Teste ergométrico é um teste que você vê a capacidade funcional do seu indivíduo. Quanto de esforço esse indivíduo consegue tolerar. Quanto mais esforço esse indivíduo tolera, maior a sobrevida dele. E eu não estou falando de sobrevida em 5 anos, estou falando de sobrevida em 40 anos. O cara com 40 anos hoje, que tem maior capacidade física hoje, independente do que ele vai fazer daqui nesses 40 anos, ele vai viver mais tempo. E tem estudo mostrando que a capacidade física aos 18 anos de idade se associa com maior sobrevida a longo prazo. É o patrimônio, né? É que nem a massa óssea, a massa muscular. Né? Quanto muito mais legal, você tem, mais alta é a vista da sua montanha, né? Então, quanto mais cedo a gente começar a atividade física, na criança, melhor. Então, se alguém tem filho aí e tá ouvindo, põe As seu filho minhas fazer são exercício. obrigadas. Medir a pressão das crianças, hein? Eu posso falar, eu sou velho, eu já fiz... Quando eu estava na faculdade, a gente fez um trabalho de sobrepeso e obesidade infantil, um trabalho do professor Dr. Roberto Fernandes da Costa, lá vinculado à pediatria da Unifesp. E a gente foi, por conglomerados, avaliando milhares de crianças nas escolas públicas e particulares. Então, a gente tinha uma média de 30% naquela época de sobrepeso, isso estou falando lá para 2000 e pouquinho, 2003, por aí, e já tinha com uns 20% de obesidade. E várias dessas crianças tinham hipertensão arterial. Não, as minhas eu obrigo, as minhas nadam, igual você. Que bom. E desde pequenininha, desde que nasceram. Então, atividade física e medir a pressão. E a luta? Vou, antes de acabar, uma pergunta. As lutas, esse tipo de atividade, ele também tem uma melhora nesse risco? É que a minha discussão com ele também. Mas sabe o que é legal? Porque a pessoa que luta, a gente só considera a luta como o exercício dele. Que é o exercício, muitas vezes, que ele faz uma contração em isolamento por muito tempo ali, porque ele fica contraindo. Mas a preparação física para a pessoa que luta, ela envolve tudo. É um cara geralmente muito bem condicionado do ponto de vista aeróbico. Quem gosta de assistir o Rock vê lá, né? O Rock corre em todos os filmes. Eles são muito bem capacitados. Tem uma coisa que é muito verdadeira. Por mais que ali você está segurando 2, 3 minutos numa luta, depende da luta que você está fazendo, o tamanho do round, se são 5 minutos e tudo mais, a recuperação de um round para outro é necessariamente aeróbica. Então, se você não tiver carga aeróbica, você dura um round. Só. Você pode ser muito bom no round, você vai ter que nocautear o cara no primeiro round. Se não for, você precisa ter aeróbico para segurar isso aí. E se aplica a musculação da mesma forma. É muito frequente o cara no consultório que ele fala, pô, eu chego na primeira série de agachamento, eu estou muito bem. Eu estou ali já no leg press, já estou fadigado. Não sei o que está acontecendo comigo. Está te faltando aeróbico. Você não está segurando, você não está conseguindo recuperar de uma série para outra. Às vezes esse cara tem que, por incrível que pareça, para esteira, para bicicleta, condicionar um pouco mais e a gente consegue ajudar ele um pouco mais. Tolerar melhor o exercício de força. E tem como fazer isso, avaliar objetivamente. Você pede um ergospirométrico, vê onde está o primeiro limiar de esforço desse indivíduo e vê se você consegue intervir nesse ponto. Não é tão complexo assim. Mas também não adianta aquela pessoa... Sabe o que eu vejo? Esse povo que vai para academia, vai na esteira, fica andando na esteira, gente. Eu fico com ódio, eu tenho vontade de ir lá e falar para a pessoa, filha, aumenta isso aqui. Não, a pessoa está andando lá, parece que está passando, fica olhando o celular. As pessoas não levam as coisas a sério, né? Mas aí tem que ver várias coisas, né? Por exemplo, eu acho que o fator da atividade física pode ser um gerenciamento de estresse também, né? Às vezes chegava, eu falo isso por mim, às vezes chegava no final do dia, eu estava tão detonado mentalmente que eu não estava com sangue no olho para fazer força. Eu falava, eu preciso fazer uma atividade mais leve aqui. Colocava o meu foninho, ficava ouvindo um podcast e ficava lá na esteira. Lá. Nossa, coisa chata. Existe eu não sei se vocês conhecem o Thor do Instagram, o Thorby. Pô, ele é muito legal. Sim. E ele fala uma coisa que é muito legal. Eu negocio 5 minutos comigo para ele treinar. Ele fala assim, eu vou 5 minutos. Aí eu faço 5 minutos de qualquer coisa, aí depois que eu começo a treinar de fato. Né? Se às vezes for essa caminhada, eu acho que vale. Tem se estudado muito treinar uma coisa que a gente chama de zona 2, né? Isso vem dos treinamentos dos ciclistas. Não sei se vocês viram até a série do Tour de France, lá, aqueles caras são super capacitados. Nossa, aquilo é animal. Maior VO2 da medicina, aquela turma, eles são muito, muito capacitados. E esse treinar em zona 2 parece que tem seus benefícios. O que é treinar em zona 2? Em cima do primeiro limiar. Justamente ali esse ponto que você está conversando e precisa de uma frase para ficar cansado. Parece que isso tem muito benefício, porque é onde você consegue fazer maior estimulação mitocondrial, digamos assim, de uma forma grosseira. E você consegue melhorar potencialmente o máximo do que você consegue do potencial aeróbico de um indivíduo. Hoje tem se discutido muito também sobre a possibilidade de treinar fraco. Por mais que a internet fala muito sobre treinar fofo,
triatletas, maratonistas estão cada vez mais você sobre... sabe que isso não é uma novidade? Quando eu estava comentando aqui, né? Eu fiz triatlo há muito tempo. Isso eu estou falando lá de 1990 e pouco. Tinha um cara que chamava Felipe Maffetoni, que ele era o treinador de um cara que foi, acho que 6 ou 7 vezes campeão do Ironman do Havaí, do Mark Allen. E ele tinha exatamente isso. Então, a gente treinava com o Polar. O Polar, naquela época, era o único frequencímetro disponível, né? E você fazia um teste ergoespirométrico, via a sua frequência ali do limiar e treinava ali, né? Então, ele falava que ele geralmente sobrava. O povo ia indo e ele sobrava porque ele ficava treinando. Ele falava, cara, eu consigo ir mais. Mas o monitoramento por frequência cardíaca estava dizendo que ele tinha que ir naquela velocidade. Mas ao longo de um tempo, de um ano de preparação, ele conseguia ficar junto com a galera com uma outra condição cardíaca, entendeu? Junto com a galera com muito menos esforço, entendeu? Então isso é uma coisa muito, Não sei muito se legal. Você acompanha o triatlon ainda, o Blomfeld, que é o campeão olímpico do triatlon, teve um dia ele postou um treino, assim, campeão olímpico de triatlon, correndo a 7:0 de pace. O Blomfeld, campeão olímpico, correndo a 7:0. Assim, que é muito pouco. Você fala pra ele, é vergonhoso entre aspas, É um trotinho leve, né? Ele falou assim, meu treino era de Z1, eu tinha que fazer Z1, eu fiz Z1 hoje. E assim, esse cara faz 3:30 se ele quiser, faz 3:0 se ele quiser, né? Vou ceder, eu gosto de velocidade, agora a coisa... Mas eu também, assim, pessoalmente, eu sinto muito mal de fazer uma coisa que não vai, assim. Eu gosto de ter um desafio ali. Eu quero fazer tal em tal tempo. Eu sou o tipo de pessoa que faz um tiro a mais na série se eu não fiz no último tiro o tempo que eu queria fazer. Eu tenho essa cabeça. Mas quando a gente talvez esteja com alguém fazendo um planejamento pra gente já vê, o cara colocou para você, você tem que fazer Z1, Z2. Faz Z1, Z2. Eu acho que é a ideia para fazer. Quem gosta de corrida, obviamente você sabe desses termos e tudo mais. Mas eu acho que o grande recado talvez que a gente tem que falar aqui, eu acho que duas coisas muito associadas com sobrevida de um paciente. Capacidade física aeróbica e a segunda é força. Que é a musculação. Que é a musculação. Então, se a gente faz uma combinação desses dois, parece ser bom. Outro mito de atividade física que é muito interessante é o atleta de fim de semana. Muita gente fala, não adianta nada ser atleta de fim de semana. Adianta sim. Já fica o recado que alguma coisa é melhor que nada. Sim, redução de mortalidade oncológica e cardiovascular com atleta de fim de semana. Se ele contempla tudo que ele precisa fazer durante a semana, ele morre menos por causa cardíaca. Ele pode fazer uma hora de um pedal numa ciclovia aí no domingo, por exemplo, né, onde está tudo fechado, e uma hora de caminhada ou de alguma outra atividade no sábado. E né? está feito. Então aquele paciente fala, nossa, eu trabalho das 6 da manhã às 9 da noite durante a semana. Mas aquilo funciona. E é uma coisa reduz desfecho. Legal mesmo. Na consulta, que eu sempre falava isso, às vezes os pacientes eram muito atarefados e não conseguiam ter uma frequência muito grande na semana. Eu falei, por que você não treina sábado e domingo? E aí você tenta arranjar um dia na semana para você fazer 3 vezes por semana, entendeu? E aí fecha. E aí fala, olha, programe-se para sábado e domingo ser seu dia de treino obrigatório, né? A maioria das academias aí abre de domingo, dessas de grande rede. E aí você fala, arranja um dia por semana, tipo quarta-feira, para dar um intervalo no meio ali. Tenta quarta, terça, quinta, para você tentar fazer mais um dia. Você fez atividade física 3 vezes por semana, 1 hora, né? Tá mais... Uma coisa que eu sempre tento fazer é esse fim de semana de fazer um hábito associativo com o paciente. O que eu sugiro para ele? Você vai sair para almoçar com sua família depois de fazer atividade física. Para você ter uma associação dessa atividade física com uma coisa boa. Coisa prazerosa. Ou você vai com alguém que você gosta, ou você vai tomar café da manhã na padaria depois. Ele entender isso como parte de uma rotina de uma coisa legal dele. Porque ele vai começar a colocar cada vez mais. Aí a adesão fica mais fácil. Muito bem. Eu vou agradecer o Silvio. Adorei o bate-papo. Adorei também. Muito obrigado. Fica o recado, né? Que pode fazer qualquer coisa devagar, mais rápido. Mas mesmo que seja de final de semana. E fica também... Acho que o recado mais importante é assim. Todo médico tem que medir pressão de paciente. Sim. É um ato obrigatório. Né? Lá no consultório que mede... Você cobra. Pode medir minha pressão. Pressão, por favor? Exatamente. Silvio, obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui. Espero que a gente faça mais encontros aqui da nossa turma. Eu que agradeço, foi um prazer. Sempre enriquece um pouco. Vocês já me enriqueceram com vários dados aqui. Eu vou já ter livrinho para ler lá em casa agora, vai ser bom. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Segundo round, espero que a gente tenha um dia aí também. Obrigada. Obrigado, João.